Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje eu tô aqui com a Luísa Salacerri, autora desse livro aqui. Ela é jornalista, trabalhou com comunicação também já e agora escritora, lançou ano passado esse livro e a gente vai conhecer um pouco da história dela e também essa obra aqui. Luísa, que prazer ter você aqui, obrigado por estar aqui. Prazer meu, muito grata. Que legal, eu agradeço muito, tô muito curioso para entender um pouquinho essa obra aqui. Agradecer a Dani pela ponte aqui com a Luísa também. Dani certeza. É nossa patrocinadora aqui também do Corte dos Livros Podcast, uma amiga querida. Obrigado por estar aqui. Eu sempre começo o podcast pedindo para o convidado se apresentar, né? Contar um pouquinho de quem é a Luísa, um pouco da sua carreira profissional, para depois a gente, aos poucos, chegar aqui no livro e como que está o seu momento hoje. Uhum. Bom, obrigada, Dilson. Eu que agradeço por estar aqui também. Para mim é muito legal. E, bom, eu sou baiana, né? Nascida e criada em Salvador, ali pertinho do mar. Tá. Sou casada, tenho 2 filhos, já entrando aí na adolescência. E sou jornalista, escritora, formada em jornalismo, com especialização em comunicação digital também. Legal. Trabalhei ao longo dos anos, assim, muito voltada para o texto, né? A palavra escrita sempre foi, assim, o meu foco de trabalho, sempre esteve ligado à palavra escrita. Então, já trabalhei em jornal, redação mesmo de jornal impresso, com revista, com assessoria também, projetos, né, de comunicação, culturais, preparação de livros também, né? E como escritora também eu publico crônicas num jornal baiano já desde 2020, publico regularmente. Colaboro também com reportagens para a revista Vida Simples. Legal. E aí eu tô com esse livro, né, que eu lancei no ano passado, Pensei, Mas Não Disse. Pensei, Mas Não Disse também é o nome de uma newsletter que eu assino. No Substack também, é o mesmo nome. Legal. Mas o nome do livro, né, que veio por uma crônica, a newsletter, ela tinha um outro nome, depois eu mudei para colocar o mesmo nome do livro. Tá, muito bom, Pensei, Não Disse, excelente. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Eu vi também no seu perfil, antes de entrar no livro, você falou um pouco sobre escrita, né? Uhum. E aí eu sempre sento para dar uma estudada no convidado, na convidada, né? E eu vi que você tem um curso de escrita, isso já fechou, ainda tem turma, que é o Simples Escrita, acho que é isso. Simples Escrita. Conta um pouquinho o que é isso, se você ainda tem essa frente, porque tem tudo a ver com o que você acabou de falar sobre, talvez, desmistificar a escrita em si, algo mais palpável a todos, né? Isso, exatamente. Então, esse é um curso que eu comecei ali, período de pandemia, mais ou menos, eu montei esse curso, né, tive algumas turmas. No momento eu não estou com turma aberta para esse curso, mas tenho dado aula particular, inclusive, Legal. de escrita, também faço esse trabalho, né, com aulas particulares, consultoria também. Tá. E é um curso exatamente voltado para, assim, mostrar como a escrita ela pode ser simples, né? Uma boa escrita, ela é simples, né? Tá. Na verdade, a gente conseguir chegar na simplicidade da escrita, o que não quer dizer ser uma escrita simplista, simplória, né? Certo. Não é isso. É você conseguir trabalhar a palavra para que ela diga o que ela precisa dizer, que chegue no leitor e o leitor possa absorver, né, aquela mensagem que está sendo trazida ali no texto. Tá bom. Então, trabalhar princípios de clareza, de precisão das palavras, né? E ao mesmo tempo, o estilo também, né? Respeitar o estilo, né? Respeitar o estilo, né? Porque cada pessoa vai ter o seu tem estilo jeitão, na né? escrita, né? E cada um encontrar esse seu estilo próprio, né? A gente ter essa autenticidade na escrita também é muito importante. Porque a gente não quer uma escrita pasteurizada, né? A inteligência artificial já está fazendo isso para nós. Já está tentando ajudar, mas atrapalhando às vezes também, pois né? Pois é. Então, a gente precisa encontrar aquilo que é mais humano na gente, né? Para colocar no texto, nas palavras. Total. Aquilo que é nosso. E cada um vai ter aquilo que é seu, né, para poder transformar em palavras. Tá, muito legal. Eu adorei, eu tava olhando lá e eu gostei do propósito. Eu até escrevi aqui o propósito que eu achei sensacional, que é te mostrar que escrever é simples. E você falou um ponto muito legal, que é a inteligência artificial, né? Uhum. Em tempos de ChatGPT, Gemini, várias outras aí, né? Eu vejo que existe também um movimento cada vez mais forte também de a gente
Que nem pra você ver uma ideia. Eu tô com o meu roteiro escrito à mão. Sim. Ele tá aqui, meu roteirinho tá aqui à mão. Eu poderia estar num tablet, poderia estar num celular, poderia estar... E existem vários estudos, eu não vou citar aqui, não vou lembrar, mas que quando a gente escreve, a gente assimila muito mais do que a própria digitação. Sim. Né? Então, acho que é muito legal a gente falar de escrita, porque hoje em dia, as crianças hoje em dia talvez têm pouco contato com isso. É tudo muito digital, é tudo muito celular, tablet, e a gente esquece às vezes da caneta, do papel, que tem esse poder aí. Tem até um termo, se eu não me engano, acho que é escrita terapêutica. Que é você realmente colocar no papel, né? Com certeza. Legal. Porque o cérebro, ele processa melhor, né? E, inclusive grava, é até uma das dicas, assim, até para estudo, né? Tá. Quando você escreve à mão, o seu cérebro, ele consegue absorver melhor aquilo que você está escrevendo do que quando você está só digitando. Né? Porque o corpo ele vai, né, ter que usar ali os músculos da mão, né, na escrita, né, diferente da digitação. Sim, total. Então, realmente a escrita à mão, e a gente tá desaprendendo, né, um pouco, porque a gente tem o celular na mão o tempo todo, né? Tem ali o computador. E realmente, assim, para mim é muito prático, né? Eu uso muito bloco de notas, por exemplo, do celular. Eu também. Porque onde eu tô ali, abro o bloco de notas, daí eu já abro depois no computador e tá tudo, né, ligado, o que eu escrevi aqui aparece lá. E é muito legal também, né, essa praticidade. Mas a gente também poder equilibrar, eu acho legal isso, assim. Acho que tudo que é extremo, ele não perigoso, talvez não é a melhor palavra, mas acho que encontrar esse meio termo em tudo é importante, isso. Né? Com certeza. Eu também tenho bloco de notas, tenho tudo, mas eu tenho várias cadernetas em casa, eu não largo mão do meu papelzinho aqui. E tem muito que você falou, pra mim funciona muito mais. Eu acho que eu gravo muito mais, eu fico... até acho que o nível de concentração é um pouquinho maior no papel. Legal, então tá bom. Queria saber isso daqui, que eu achei bem legal o nome. Legal você falar disso. E aí eu vi que você ficou 15 anos no jornalismo, né? E ainda, pelo que eu entendi, você ainda faz... você tem ainda no jornal um espaço de crônica. Ainda, você está no jornalismo ainda e também escritora, né? Tá nas duas frentes. Isso, exatamente. Que eu publico crônicas, né, no jornal. Bom. Publico reportagens também ainda, né? Matérias na revista Vida Simples. Revista impressa, né? E assim, faço trabalho também com comunicação, coordenação inclusive de produção para reportagens audiovisuais também. Trabalho com isso. E a escrita mais autoral, né? Digamos assim, né? Mais autoral, mais criativa. Que é, assim, uma coisa que, assim, eu sempre gostei disso. Com o jornalismo, com a profissão, eu me afastei um pouco disso durante um tempo, né? Mas, assim, eu fui uma criança que eu gostava de livros, eu tinha meus diários, eu gostava de escrever. Eu lembro, assim, o primeiro livrinho que eu escrevi com 10 anos de idade era um trabalho da escola, e aí eu fiz um livrinho com a capa, com a historinha que eu criei e tal. Então, era uma coisa que eu gostava, eu já tinha isso, né? Já tinha. Mas com a profissão, às vezes, a gente tá ali tendo que... Aquele texto, né, eu trabalhei alguns anos em jornal, né? Naquela coisa bem do factual, né? Então, a notícia mesmo, né? Então, aconteceu tal coisa em tal dia, né? De tal forma. Era aquela notícia mais... E aí, com isso, me afastei um pouco, mas depois eu senti a necessidade de retomar isso, né? Eu falei, não, eu preciso voltar a escrever para mim, né? Em primeiro lugar, escrever para mim, aquilo que eu gosto, aquilo que passa na minha cabeça, no meu sentimento, as minhas percepções do mundo, né? Legal. Então, deixa eu ver se eu... Só para fazer um adendo aqui. Adendo não, um fechamento. E quero até minha próxima pergunta. Por que escrever um livro? Eu vi que são 43 crônicas, salvo engano. Isso. O que você estava pensando em escrever? Era um sonho seu ser escritora, publicar um livro? Conta um pouquinho, como é que você chegou no livro? Eu imagino que é uma coletânea e um apanhado de várias crônicas que você escreveu, você consolidou isso, né? Mas conta um pouquinho do porquê o livro e como que a gente chegou nele. Então, assim, eu acho que ter um livro escrito, publicado, era um sonho, assim, que existia, sabe aquele sonho meio distante, assim, um dia, quem sabe, né, e tal. E aí eu comecei com as crônicas, né, a publicar as crônicas em 2020, nesse jornal, e aí, depois de um tempo, eu falei assim, poxa,
eu posso reunir essas crônicas e fazer um livro com elas, porque a crônica no jornal, ela tem um aspecto muito efêmero, né? O jornal, ele sai num dia, no dia seguinte já foi. Já perdeu, né? Já perdeu, né? Sim. Já é outra coisa. E aí as pessoas que lerem aquela edição, beleza, vão ler aquela crônica, mas depois passou, já nem lembra mais, aí pode ler uma outra, pode não ler também. Falei, poxa, se eu trouxer isso para um livro, né, eu torno isso, eu guardo essa memória, sabe, dessa escrita. Sim. Eu transformo isso em algo perene, que vai ficar, né? E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. E aí fiz uma seleção dessas crônicas. As crônicas nesse livro, elas são de 2020 até 2022. Então, tá dentro desse período aí. Um período que a gente difícil, também... né? Um período também que a gente passou pela pandemia. Sim. Um período que os meus filhos eram mais novos, a gente estava dentro de casa, todo mundo dentro de casa. Então, tem algumas crônicas que trazem muito esse aspecto da pandemia, de estar dentro de casa, com filhos, criança, e ao mesmo tempo escrevendo, né? Então, tem todo um pouco... dessas vivências, assim. Muito legal. E foi um período também que eu comecei realmente a amadurecer mais a minha escrita, né? Pessoal, assim, autoral. E tem todo esse processo meu também, assim. Então, assim, para mim o livro foi muito importante para trazer esse novo momento, assim, da minha escrita, né? E tornar isso em algo um objeto que fica, né? O livro é aquele objeto que fica. Ele é atemporal, né? Ele é atemporal. E as crônicas, por mais que elas até tenham, digamos, algumas têm esse caráter mais temporal daquele momento em que foi vivenciado, porque a crônica, ela tem muito isso, né? Até a palavra crônica, que vem de cronos, né? Do tempo, ela tem muito do momento, né? Do momento, das circunstâncias em que o autor que está ali escrevendo vivenciou e escreveu naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, ela tem também uma atemporalidade, porque traz, né, as minhas crônicas, elas partem sempre de algo muito, assim, cotidiano, mas que traz uma reflexão, muitas vezes, né, da vida, do mundo que me rodeia, e isso continua valendo, né? Não, e um período que, 2022, um período que a gente estava com as emoções à flor da pele, né? Então, acho que isso também colabora para um momento de você conseguir pôr para fora tudo aquilo que está guardado e escrever, porque eu sempre falo aqui, né? Para quem não ficou ansioso e sentiu a pandemia, não viveu a pandemia direito, né? Porque todo mundo ficou ali preocupado, você falou, em casa, filho correndo, tendo que trabalhar, tendo que escrever, as emoções à flor da pele, né? E aí acho que isso também colabora para conseguir tirar isso mais fácil da cabeça, ou não? Sim. Ou você acha que é mais difícil? Não, assim, a escrita, na verdade, eu acho que ela facilita exatamente isso, organizar os pensamentos, os sentimentos. Eu acho que a escrita é muito a minha forma de estar no mundo, sabe? Porque eu acho que eu tenho uma natureza mais introspectiva, digamos. Então, eu sou aquela que eu tô, às vezes, mais quieta, mas eu tô observando. Total. Né? E o pensei, mas não disse, muitas vezes é isso, né? Fala muito sobre mim, porque muitas vezes eu penso e não digo, mas aquilo tá ali no meu pensamento, depois eu fico pensando. Você tá calculando na sua cabeça, né? E aí a escrita é essa minha forma de me expressar, de colocar pra fora aquilo que tá em mim, porque senão, às vezes, se a gente deixa as coisas só na nossa cabeça, às vezes fica tudo muito solto, né? E às vezes até sujeito a ficar muito embaralhado. Então a escrita, ela dá uma forma, né? Ela torna tudo mais palpável, assim, pra gente. Sim, e é uma maneira de você pôr pra fora também, né? Exato. Pôr pra fora. Eu adorei o nome, a hora que você me entregou lá embaixo, eu li, eu já tinha visto no seu Instagram, né? Pensei, mas não disse, porque, nossa, é muito real, né? Porque a gente às vezes pensa muita coisa, mas a gente fica meio assim, não vou falar, deixa pra lá, tal, e a gente acaba guardando muitas coisas, né? Então, colocar pra fora é sensacional. E aí, você lançou ele ano passado. Isso. 2024. Isso. Tá. Como é que foi o lançamento? Conta um pouquinho da recepção do mercado. Era o que você imaginava? Eu sei que lançamento de livro é super estressante, envolve várias coisas, mas conta um pouquinho como é que foi esse período de lançamento do livro. Então, eu lancei em agosto do ano passado, né, de 2024. Pela editora Patois, que é aqui de São Paulo. Tá bom. Quando eu assim, pensei, né, bom,
querer realmente transformar essas crônicas aqui num livro, eu fui pesquisar algumas editoras, né? Procurei ver aquelas que eu achava que fazia sentido, né? Para esse meu projeto. E na época eu enviei para 2 editoras e da Patois eu recebi essa resposta positiva, né, com interesse de fazer a publicação. E aí a gente foi mais ou menos isso no início do ano, e aí o livro foi assim lançado mais ou menos, digamos, em junho para julho. Assim, lançado assim, né, colocado já impresso, né, para o mercado, e aí em agosto eu fiz o lançamento mesmo oficial, lá em Salvador, né, onde eu moro, e aí fiz uma noite lá de lançamento, de autógrafos, teve música também, foi um momento muito legal, assim, com a família, com amigos, leitores, né, pessoas até que eu nem conhecia que foram lá e na época saíram algumas matérias também na imprensa, né, divulgando, né, o lançamento do livro. E aí foi muito legal, assim, esse momento de ter também o lançamento mesmo, né? O reconhecimento também, O reconhecimento, Agora, assim, a gente sabe que lançar e vender livro no Brasil é uma questão, desafio, né? É um desafio. Não é algo, assim, fácil, né? Então, assim, é um trabalho, assim, que ele não termina ali no lançamento, né? Pelo contrário, ele está só começando. Né? Então, assim, não é, pronto, lançou um livro, já vendeu e já pronto, né? Mas é um trabalho que aí é continuidade agora, né? É a continuidade de estar divulgando, de estar indo para eventos, né? De estar participando. Podcast aqui. Podcast. É fundamental, né? Porque a gente está num país que ainda se lê pouco, né? Sabemos que ainda se lê pouco. E todas as iniciativas que possam promover, né, a leitura, assim como esse seu projeto aqui, com esse podcast, é maravilhoso, né? Porque é conseguir passar um pouco mais adiante, né? Chegar mais longe, né? Exatamente. Boa, que legal. E aí eu sei que você está aqui em São Paulo, tem algumas agendas aí, você vai participar de uma feira que vai ter aqui também, com esse intuito até de divulgar, vai ter uma tarde ali de autógrafos e tal. Isso. Conta um pouquinho como é que vai ser suas próximas dias. Quando esse episódio for ao ar, a feira já vai ter passado, mas conta um pouquinho como vai ser esses próximos dias aí. Então, eu vou estar agora na Feira do Livro, né, aqui de São Paulo, lá no Pacaembu. Estou participando junto com a editora Patois, né, que é uma editora que vai estar lá com stand. A Patois é uma editora que ela sempre está, assim, indo para os eventos, né, participando, chamando os autores para estar junto. Isso é muito legal. E aí eu vou estar lá no stand da Patois, né, no dia 17, tem essa tarde de autógrafos, né, vão ter outros autores também participando no mesmo dia e em outros dias também. Que legal. E aí é um momento, assim, importante, né, porque aí é o momento de estar naquele meio, né, em que os autores se encontram, em que a gente encontra os leitores também, né, que tem acesso a um público maior, né, tem uma circulação muito grande na Feira do Livro aqui em São Paulo. Muito conhecida a Feira do Livro. É uma feira grande, é uma feira, assim, né, bem conceituada. Sim. E aí é um momento, assim, também muito legal, porque é isso, assim, a gente tem que estar, né, indo para eventos, né, circulando, fazendo o livro circular também. É igual você falou, tem que... A autopromoção, ela tem que continuar acontecendo, né? Ela tem que continuar, que nem, por exemplo, você lançou aí a fazer quase um ano, e ainda você está na divulgação, apresentando, conhecendo outras pessoas, participando de evento, então é algo... É um processo ali que não acaba só na data em si, né? Como você falou, né? Exato. É só o começo. E é um processo que é um pouco lento, né? Aqui no Brasil, para autores estreantes, é um processo assim que acontece devagar. E a gente tem que saber isso também. Não adianta quem lançar um livro achando que as coisas vão acontecer de uma forma muito rápida, porque não é assim que acontece, né? Tem que respeitar a gente pode tempo, até, às vezes, até ter algum caso que sai ali fora da curva, né? E é ótimo, mas não é o normal. Né? Não é a realidade, não né? Não é a realidade. E dessas crônicas que estão aqui, das 43, você tem alguma... Lógico, que eu acho que uma queridinha é uma que é o próprio nome. Mas tem alguma que você goste mais, assim, fora essa, Pensei Não Disse, alguma queridinha sua daqui, das 43? Que você fala assim, nossa, essa daqui, quando eu escrevi, foi diferente, assim, foi importante. Tem algumas, né? Aquela coisa assim, você escolher... difícil escolher uma, né? Muito difícil, é muito difícil você escolher uma só. Tem algumas que eu gosto, tem... tem uma que
Acho que é Viver por Amadorismo, eu acho que é esse o título, acho que ela tá mais pro fim, que eu gosto também. Urgência de Pássaro também é uma que eu gosto muito. Tem aqui, Urgência de Pássaro, 91, página 91. E essa pensei, mas não disse como você falou, né? Porque ela dá o título nome, e ela fala muito, assim, eu sinto que ela fala muito sobre mim, né? Assim, esse meu jeito de ser, então é uma também que é bem especial. Muito bom. O livro é o primeiro de vários? Ou você vai ficar nele? Eu pretendo, né? Pretendo ter mais aí, juntar mais crônicas, fazer um outro livro também. Tá. Eu deixei, assim, esse ano para eu poder ainda trabalhar nesse primeiro, né? E para pensar direitinho aí nos próximos passos. Crônicas é algo que eu realmente, assim, gosto muito de escrever. Tá. Né? Eu sinto que a crônica, ela é essa ponte que liga o jornalismo com a literatura, né? Tá. Ela é um gênero um pouco híbrido. Então, eu como jornalista de formação, né, mas que sempre fui também, assim, encantada com a literatura, eu acho que a crônica me ligou, né, de certa forma, assim, porque é isso, a gente parte muitas vezes de um acontecimento cotidiano, assim como uma notícia, né, parte de um acontecimento muitas vezes, mas a gente tece toda uma narrativa, né, que aí a gente entra na literatura, né? Através da crônica. Tá. A crônica, para quem não pensar assim, ó, para quem tá aqui nunca, ou talvez não nunca, mas assim, quem não explica o que é a crônica, assim, como é que uma pessoa leiga tá aqui acompanhando a gente e não sabe o que é uma crônica? Às vezes as pessoas têm até um pouco de dificuldade mesmo de compreender. Nossa, mas o que é mesmo uma crônica, né? Qual a diferença, às vezes, da crônica para um conto, para um artigo, né? Simplesmente. A crônica, ela é um texto, assim, muito pessoal, né? Bom. Porque muitas vezes, assim, eu acho que toda escrita, a gente se coloca muito naquilo que a gente escreve. Mesmo numa ficção, eu acho que o autor, quando ele escreve a ficção, ele também se coloca, né? Mas é de uma outra forma. Na crônica, fica mais nítido, né? Eu acho, porque muitas vezes nas minhas crônicas mesmo, eu tô presente ali, eu falo de mim, eu falo dos meus filhos, de alguma coisa ali da minha experiência, da minha vivência. Então, assim, tem muito disso, né? Como quase um bate-papo ali com aquele escritor. Então, assim, eu particularmente sempre gostei de ler crônicas, porque eu sinto essa proximidade, assim. Quando eu tô lendo ali uma crônica, parece que eu tô quase conversando com aquele escritor, sabe? Eu tô entrando um pouco na cabeça dele, né? Vendo o que ele pensa, o que ele acha das coisas. Então, ela é realmente, assim, um gênero híbrido, porque ela parte normalmente de um acontecimento cotidiano, pode ser uma frase que a gente ouve na rua, pode ser uma cena que a gente presenciou, pode ser, enfim, uma memória também, às vezes de uma viagem, de uma outra vivência, de outro momento na vida. E a partir daquilo a gente vai tecendo, contando a partir daquele acontecimento e trazendo reflexões, né? Eu trago muito, assim, essas reflexões, assim, da vida, né? As coisas que eu percebo, daquilo que está em volta de mim e de como daquilo ali eu consigo, às vezes, perceber algo que é maior, né? Então, assim, é daquele miudinho que a gente consegue, assim, olhar para algo muito maior. Muito bom, muito bom. É legal, porque às vezes o pessoal fica, às vezes, romantizando muito as coisas, mas é simples até, simples sem ser simplista, igual você falou, mas determinada situação, você colocar o seu ponto de vista e trazer alguma questão. E olha que interessante, eu acho que talvez uns 10 episódios atrás, eu entrevistei a Gisele. Ela é professora de literatura, ela escreve também crônicas e tudo mais, né? E ela deixou um dever de casa para mim, para escrever uma crônica. Aí ela me explicou, igual você explicou, né? Para pegar uma situação do dia e falar sobre aquilo, né? Eu encontrei uma situação, mas é difícil falar sobre aquilo, hein? Porque eu fiquei pensando, porque às vezes a pessoa pensa assim, mas é fácil também, é sentar lá e falar, não é fácil não, tem que... Foi até curioso, vou até falar qual que foi a situação. Eu tava em casa, era uma quarta-feira, eu tava no condomínio, aí tinha 2, 3 crianças, assim, brincando na rua, né? E uma criança, ela tava gritando, comemorando o gol do Paris Saint-Germain. E aquilo eu olhei assim, me trouxe um negócio assim, né? Porque eu vejo assim, né? O que aconteceu no mundo? Eu não desisti de escrever essa crônica ainda, mas não é tão simples quanto parece. A gente tá no Brasil,
tudo bem, tem a globalização e tudo mais, né? Mas a criança estava comemorando um gol do Paris Saint-Germain e eu fiquei pensando, poxa, onde será que nós, como sociedade, fomos, não sei se conivente é a palavra, mas assim, qual que é o meu incômodo? Por que ela não estava com a camisa do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Botafogo, seja o time que for? Sim. Não, ela estava comemorando um gol de um time francês, mas a gente mora no Brasil. Aí eu falei, eu preciso rascunhar um pouco sobre esse assunto, porque eu achei, tudo bem, como eu falei, globalização, acesso à informação, celular, TV, tem muita coisa que impacta isso. Mas é um negócio que dá pra tirar uma reflexão, porque eu me coloquei naquele lugar de criança com 7 anos, eu vestia a camisa do meu time de coração e, igual eu falei, não tinha acesso à internet, não tinha esse mundo globalizado que tem hoje. Mas eu falei, esse é um fato do meu dia que eu falei, eu escreveria uma crônica sobre isso. Mas é difícil, hein? Não é fácil, não. Eu sentei lá, tentei até, falei, não preciso estudar mais para conseguir escrever. Mas olha, uma coisa que você pode fazer é simplesmente sentar e escrever esses pensamentos que estão soltos aí na sua cabeça. Como se você tivesse, por exemplo, agora, explicando para mim. Então, o que eu penso disso aqui? Vai colocando, sem se preocupar que isso é um texto, que isso é uma crônica. Tira da cachola. Simplesmente tira. Você vai escrevendo. Porque na escrita, no processo da escrita, seus pensamentos vão se organizando, vão vindo outros pensamentos, outras ideias, e você vai conseguindo colocar aquilo dali no papel. Depois você vai estruturar seu texto. Nossa, isso que você explicou agora fez toda a diferença. Porque eu posso ir pondo sem me preocupar com a ordem, se tá concordando ou não, mas eu vou escrevendo. E vai escrevendo, e depois você vê. Porque assim, se a gente fica às vezes muito preso naquela coisa, eu preciso começar esse texto. Como é que eu vou começar? Não, mas eu tenho que começar com uma frase legal. Eu pensei exatamente nisso. Mas se eu começar desse jeito, não vai ficar bom. Eu travei no primeiro parágrafo. Aí trava, porque a gente fica querendo encontrar aquela melhor frase, aquele melhor parágrafo para poder começar. E esse é um trabalho que a gente pode fazer depois, na reescrita. Entendi. Então, você coloca para fora, depois você vai relendo tudo que você escreveu. Não, isso aqui não tá legal. Isso aqui eu posso reescrever, eu posso transformar essa frase em uma frase melhor. Essa frase aqui ficou muito boa. Será que eu posso trazer essa frase que tá muito boa lá pro começo? Será que eu posso abrir com essa frase? Porque o texto é seu, você faz dele como você quiser. Então, a frase pode estar lá embaixo. Se você gostou dela, ela está uma frase boa, impactante para você começar, você pode trazer ela lá para cima. Mesmo que, mas ela não é o início da história. Tudo bem, você começa daquele ponto e depois você entra no início. Você não precisa seguir um início, meio e fim certinho, aquela coisa linear. Então, você pode refazer tudo, entende? Não, você acabou de me destravar no meu processo de escrita. Porque era isso, eu sentei para escrever e eu comecei a tentar já escrever de uma maneira estruturada, pensando no leitora que tá lendo, e daí não saiu nada. Fica difícil, fica mais difícil. Eu tinha só ideia, ideia. Mas é legal, foi isso. Ela deixou essa atividade comigo, ela falou, escreve uma crônica e tal. Aí eu falei, vou escrever. Daí eu achei interessante isso, eu me conectei ali, porque eu gosto muito de esporte. E eu falei, poxa, acho que é um assunto que dá para discorrer sobre vários aspectos, sobre globalização, sobre tecnologia, sobre acesso à informação. Dá para fazer um negócio grande. E aí você pode trazer as suas memórias, você pode trazer a descrição toda do condomínio, da cena, do que você viu, como é que estava aquele momento, aquele local. Porque tudo isso vai auxiliando a você, digamos assim, às vezes a gente tem algumas ideias, alguns pensamentos, por exemplo, como você falou, a tecnologia, a globalização. São ideias, assim, abstratas. Certo. Né? O que é a globalização? É um conceito, dentro disso tem milhões de coisas que você pode trabalhar. Né? A tecnologia é a mesma coisa. Então, quando você traz ali uma cena do cotidiano, é como se você puxa um gancho que você tem como jogar aquela âncora, sabe? Tá bom, você joga aquela âncora ali no fundo do mar. Aí você encontra uma outra coisa, é uma memória de quando você era criança, no dia tal, que você vestiu a camisa tal, no almoço na casa do seu tio, todo mundo assistindo na TV o jogo tal. É uma outra âncora que você joga e finca ali, sabe? E aí você vai... Aí as coisas não ficam só no abstrato, você traz também para o concreto. E isso é muito importante no texto. Faz sentido, porque daí conecta mais, porque eu trago... coisas da minha história para reforçar a narrativa, o texto. Gostei. Isso. Eu vou continuar, depois eu te conto. Eu travei tudo, travei tudo. Era isso. Não, agora tenta. Tenta de novo agora dessa forma. Eu já queria sair escrevendo como se fosse
pronto para entregar para alguém ler, sabe? Uhum. Na verdade, precisa fazer mais. E aí, uma dúvida curiosa aqui agora. É mais fácil fazer isso realmente escrevendo, talvez demandar mais tempo, ou nesse caso, sim, é mais fácil digitando para você ganhar mais velocidade, para você não perder as ideias? O que você prefere? Para mim é mais fácil digitando. Para não deixar escapar a ideia, né? Eu gosto de escrever quando eu tô assim, algumas ideias mais soltas, digamos assim. Colocar algumas ideias no papel, de coisas que eu tô pensando, ideias que eu tenho para alguma coisa, ou simplesmente, tal tema. O que eu penso aqui sobre esse tema aqui? Aí eu vou ali sem compromisso, sem tempo, sem regras. Aqueles meus pensamentos soltos, assim. Aí eu prefiro. Porque eu fiquei pensando, porque às vezes no papel, quando tu tá escrevendo, porque o celular ou o computador, ele vai te dando uma agilidade para você, pelo menos, pôr as palavras ali para você lembrar de voltar nela, né? Isso. Boa, eu vou fazer e depois eu te conto. Ótimo. Tô com um dever de casa, a Gisele, se ela assistiu, eu não esqueci, é que eu travei tudo, travei no meio do caminho. E me diz uma coisa, Luísa, então, beleza, vai continuar, tá aqui em São Paulo, veio aqui no podcast, vai lá. Tem mais algum evento para esse ano ainda relacionado ao livro no segundo semestre? Alguma coisa assim? Ou por enquanto eu vou estar na Feira Literária lá em Salvador. A Festa Literária do Pelourinho, Flipelô. Que legal. Acontece no mês de agosto. E eu vou estar lá também, numa mesa com outro autor baiano e uma autora também do Amapá. Tá bom. E aí a gente vai também falar de alguns temas aí da literatura, de onde vem essa literatura, e aí eu vou estar lá. Muito bom. Legal, eu vou fazer a leitura depois. Nossa, do nada caiu numa página aqui. Pare de esperar, é tempo de esperançar. É isso. Muito bom. Você falou uma coisa no começo, ali do episódio, estava entrando ali, você falou que eu sempre tinha livro e tal. Conta um pouquinho, como é que foram as suas primeiras experiências com a leitura, com os livros? Desde a infância, foi um pouco mais na adolescência? Conta um pouquinho da sua relação com os livros, com a leitura. Olha, desde criança eu já tinha essa, digamos assim, uma admiração pelos livros, né? Em casa, meu pai tinha livros. Meu pai, acho que é um dos meus principais exemplos, assim, porque ele gosta muito de ler, ele tá sempre lendo, sempre tá com algum livro. E eu lembro que eu ia, às vezes, na casa de uma tia, professora, ela tinha uma estante cheia de livros, aí eu ficava olhando lá os livros, eu gostava de olhar os livros. O jornal, quando chegava em casa, meu pai tinha assinatura do jornal. Esse mesmo jornal que depois eu fui trabalhar, quando me formei. E aí eu lembro que eu gostava quando o jornal chegava no domingo, aí eu corria para poder ver o jornal, a página de cultura que eu gostava, aí eu ia lá ler o jornal. Revista também, tinha assinatura de revista em casa, então eu também gostava de pegar para ler. Então sempre tive, né, isso assim. E aí eu fui crescendo adolescente, logo no início da adolescência eu decidi que eu queria fazer jornalismo. Eu não tinha ninguém na família, nenhum jornalista, assim, não teve ninguém me falou, assim, para ser. Eu não sei nem como foi exatamente que eu escolhi, eu sei que eu escolhi, né? Eu acho que por conta exatamente dessa admiração que eu já tinha, né? Pelos livros, pelo jornal, pela revista, pela palavra escrita, sabe? Então foi a palavra escrita que me levou para o jornalismo. Tanto que eu nunca pensei, assim, nem assim, de trabalhar na televisão, jornalismo, né? De televisão. Eu sempre quis mesmo o jornalismo mais da palavra escrita mesmo, né, impresso. E aí, na adolescência, também, assim, na juventude, com amigas da escola, essa coisa da leitura também, assim, foi intensificando mais, né, esse gosto pela literatura. Tá bom. Então, aí descobri alguns livros, né, comecei a ler mais, né, digamos assim, conhecer mais autores e tal. E teve uma época, assim, na vida adulta, profissão, assim, mais voltada para a profissão, depois a maternidade, que eu, digamos assim, fiquei um pouco mais, me distanciei um pouco mais, assim, da leitura mais constante, né? Tá bom. E aí depois eu retomei, eu falei, não, eu preciso disso, né? Eu preciso disso. E aí eu comecei a retomar mais, assim, de estar lendo mais. E assim, hoje eu tô sempre lendo algum livro. Termino um, eu já pego um outro, assim, na sequência. É aquele meu momento, assim, sabe? Eu gosto muito de ler à noite, assim. Às vezes eu leio durante o dia também. Mas, assim, eu sempre tenho aquele livro, assim, para ler à noite, assim, na hora que eu deito na cama. É aquele meu momento sagrado, sabe? Total. Eu entendo bem disso. E nessa jornada sua, teve algum livro que te marcou muito, assim? Que foi muito
impactante, aquele livro assim, nossa, esse livro aqui é aquele livro que você não vai esquecer nunca mais? Tem alguns, assim. Quando eu adolescente, que eu lia com 15 anos, foi O Mundo de Sofia, que foi meu pai que me deu de presente. Esse livro, né? E aí eu li com 15 anos. E a personagem, a Sofia, ela também tá fazendo 15 anos na história, né? No livro. E aí foi um livro, assim, que me marcou, né? Até hoje eu lembro, assim, de algumas coisas, assim, do livro, né? Porque tem a história da Sofia e tem um mistério nessa história. E, em paralelo, vai contando a história da filosofia ao longo do tempo, né? E dos filósofos, assim. Então, é muito interessante. E depois, assim, já, digamos, na juventude mais, chegando na idade adulta, eu li 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que foi um livro, assim, que eu fiquei encantada. Não? Eu falei, nossa, que livro maravilhoso, né? Tem pessoas que, às vezes, têm um pouco de dificuldade, assim, na primeira leitura com ele, mas eu já fiquei, assim, muito envolvida e encantada, assim, com o livro desde o início, assim, que eu peguei para ler. São muitos personagens, são, né, uma trajetória, assim, ao longo de um século ali da família, né? E as gerações... E o realismo mágico, assim, nossa, eu fiquei muito encantada. Eu comecei a pegar outros livros do autor e fui ler outras coisas dele. Outros livros, assim, eu também tenho um outro dele que eu gosto muito, que é O Amor nos Tempos do Cólera. Que também é belíssimo. Acho que teve um filme desse daí, não tem também um filme, Tem um filme. O 100 Anos de Solidão também, acho que não sei se a Netflix... a Netflix fez a série, né? A minissérie. Você assistiu ou não? Assisti. Muito diferente? Olha, é diferente, né? É outra coisa, mas assim, você tem que assistir com esse olhar de que é outro Sabendo produto, né? Sim, total. Outra coisa, é um produto audiovisual. Tá. Mas assim, eu achei muito legal, até para poder relembrar algumas coisas da história, rever os personagens, né? Ver aquela imaginação tomando forma ali, né? Com o cenário, com o figurino. Então, assim, eu achei bem interessante. Eu preciso assistir. Eu não li nenhum livro dele ainda. Mas eu assisti o filme, o que você falou, do Amor em Tempos de Cólera, né? O filme eu nem assisti, mas eu aposto que não chega nem perto. Eu imagino. É porque o livro, ele tem esse quesito da imaginação, né? Quando você vê na TV essa experiência visual... ela às vezes tem esse choque, porque na nossa cabeça a gente fez uma concepção daquele personagem, né? A gente vai imaginando e criando na nossa cabeça essas coisas, né? E eu acho que por isso também que, por exemplo, quando tem alguma adaptação, sempre tem um burburinho. Porque os fãs, né, seja qual obra que for, eles têm na cabeça dele uma imagem de como seria o personagem principal, de como é aquela pessoa. Ele tem, às vezes, até um estereótipo no imaginário, que a hora que o autor decide, né, o diretor do cinema decide quem é a pessoa, de cara já tem crítica. Porque a pessoa já tem uma concepção daquilo, né? É muito difícil. Como que a gente vai acertar? Não vai agradar a todos, não vai atender, né? a imaginação de todo mundo. Não vai. E realmente, assim, o livro, ele tem esse poder, assim, de, pelas palavras, você vai construindo ali aquele enredo, aquela narrativa, e aquilo vai levando você, pela sua imaginação, a entrar, a vivenciar aquilo, né? Você passa a viver naquele mundo. Às vezes, quando o livro é muito bom, eu sinto que eu tô ali vivendo naquele mundo ali, com aqueles personagens, né? Convivendo ali naquele lugar. E muitas vezes a série, o filme, ele já te entrega pronto. Né? Às vezes o que num livro pode demorar assim, páginas, às vezes um capítulo para chegar num desenvolvimento de uma cena, de um momento, às vezes aquilo pode virar uma cena só num filme, por exemplo, né? Sim. Você falou uma coisa bem interessante, e eu também sou assim, quando eu tô lendo... Você leu Carla Madeira, algum livro dela? Li. Eu consigo, às vezes, sentir a Carla Madeira, quando eu leio, parece que ela me coloca na cena, assim. Eu consigo, às vezes, sentir o cheiro do café, que ela narra ali de um jeito que eu falo, nossa, eu tô sentindo o cheiro desse café com pão de queijo, porque ela puxa muito para Minas, né? Porque ela sempre tem, porque é isso, a narrativa, o jeito, ele é tão profundo, detalhista, que você chega a se imaginar junto, igual você falou, você se imagina lá na sala, assim, olhando. É muito legal isso. Muito legal. Mas é isso, é imaginação, né? Imaginação. É a nossa cabeça matutando e
olhando as coisas assim, né? E quando a gente não vê a imagem pronta, no caso do filme, da série, a gente vê já a imagem ali montada, né? Você vê a cara do personagem, você vê as roupas que ele usa, você vê o cenário todo, né? No livro, como você não vê nada, o seu cérebro tem que trabalhar muito mais para poder criar tudo isso, né? Total. E você fica também até conectando os pontos, né? Você fica meio que conectando os pontos para fazer a criação da imagem, de onde você tá e tudo mais. Eu, assim, eu confesso, Luísa, que eu não leio muito romance e ficção. Eu sou... É um desafio para mim. Eu sou mais de comportamento, mas toda vez que eu peguei para fazer uma leitura, eu consigo ficar muito imerso na leitura. É difícil. Eu tenho dificuldade para quebrar a primeira onda ali, sabe? Sim. Vou começar. Mas a hora que eu entro na história, eu não consigo sair mais. Aí eu fico ali, eu quero saber como é que termina, aí eu fico imerso ali na narrativa. Agora mesmo, nessa época, eu tô lendo um livro, chama Caderno de Ossos. É nacional, da Júlia Coddo, se eu não me engano. Acho que é Júlia Coddo, se eu não estiver errado. Eu já ouvi falar desse livro. Lançou agora recente pela Companhia das Letras. E ela narra a história, que eu preciso até pesquisar para ver, mas eu acredito que sim, da ditadura ali, as coisas que aconteceram na ditadura, sumia muita gente, tem até a ver com o filme que acabou de ser premiado ali, né? Mas por uma pegada um pouco mais de São Paulo, né? O filme mais do Rio, mas eu fiquei completamente imerso na leitura, assim. Eu tô quase 80% do livro e esse eu vou acabar. Mas eu sinto dificuldade em avançar um pouquinho, mas na hora que eu avanço, eu fico imerso. Aí eu fico imaginando cenas, aí eu piro nas leituras. Mas é uma boa leitura, eu achei bem interessante. Não, a ficção, ela é muito interessante, assim, eu adoro. Mas ela, assim, ela, digamos, não vai te entregar algo pronto no sentido de um livro que você, ali, desenvolvimento pessoal, que vai te ensinar assim, não, você faz assim, assado e tal. Tem a técnica, né? Te dá técnica, te dá passo a passo. A ficção é outra história, mas ela pode fazer a mesma coisa, só que de um outro jeito, né? Porque, na verdade, ela vai trabalhar ali ampliar o seu horizonte, o seu modo de ver a vida, você, às vezes, se colocar no lugar do personagem, né? Pessoas que vivenciaram aquilo, né? E a gente se conecta muitas vezes por coisas que não necessariamente a gente viveu a mesma coisa, mas pelos sentimentos, né? Eu também já senti isso. Eu já vivenciei algo que, ok, foi diferente, mas eu também senti dessa forma, né? Muito bom. Eu cada vez mais eu tô me desafiando a ler mais ficção, ler mais romance e tal. Tô indo. Tô chegando lá, gente. Tô chegando. Eu acho que a crônica, inclusive, ela é muitas vezes uma porta de entrada para a ficção, também para o desenvolvimento pessoal também, né? Os livros de não ficção, digamos assim, livros de desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que a crônica, ela é uma boa porta de entrada. Às vezes, quem tem uma dificuldade de ler, né? Às vezes ainda está começando a criar o hábito, né? Ainda é algo que a pessoa ainda não está com isso bem consolidado, né? A crônica, porque é um texto geralmente curto. Sim, 2, 3 páginas, né, no máximo. E aí você lê rapidinho aquele texto que você lê na pausa do cafezinho. Tá bom. E aí ele traz um pouco, como eu falei, né? Traz um pouco da literatura, mas traz um pouco também de visão de mundo, de vida, né? De desenvolvimento, de experiências. Então, eu acho que é uma boa porta de entrada, assim, seja para a leitura de um modo geral, sabe? E tem isso, eu tinha um pouco, muito legal o que você falou, que eu tinha um pouco uma crença besta na minha cabeça, que eu falava assim, talvez eu vou ler um romance, uma ficção, uma crônica, eu não vou conseguir extrair algum aprendizado. Mas caiu por terra rapidinho essa crença minha, que eu vi que não tinha nada a ver. E na verdade dá pra você, como você falou, treinar empatia, você se conectar com a história, você também treinar a sua narrativa de como contar uma história melhor. Então tem várias coisas que a ficção e o romance proporciona, que também traz vários aprendizados. Com certeza. Vocabulário, para mim, é um que bate muito, assim. Cada vez que eu leio, eu aprendo palavras novas, jeitos de conectar histórias diferentes. Então, é muito legal isso. E, às vezes, o jeito diferente de falar uma mesma coisa, né? Assim, às vezes, o escritor, ele tem uma forma de dizer algo, né? Que pode ser dito de uma forma muito simples, mas, às vezes, diz de uma forma diferente e isso já toca a gente de uma forma diferente. Total.
Muito então, bom. isso é muito interessante. Muito bom, muito bom. E se você tivesse uma varinha mágica aí, poder, você falar, tem 3 livros que todo mundo precisa ler. Você fala, lê esses livros aqui que acho que vai ser importante para você aprender algo novo. Você tem, assim, 3 livros que você fala assim, não, eu sempre indico, dou de presente, alguma coisa assim? Ai, nossa, é sempre difícil, né? Escolher esses. 3 é pouco, né? Escolhe 2, escolhe 3. Sempre deixa alguém de fora, né? Sempre deixa alguém de fora. Mas, nossa, tem alguns livros que são especiais. Deixa eu ver se eu consigo só 3, né? Mas, não, pode falar mais. Você pode falar mais. Pode. Um livro que é um clássico, assim, da literatura, que eu gosto muito, é ficção científica. Tá. É Admirável Mundo Novo. Eu sei a história. Eu não li, mas eu sei do que se trata. É bem interessante, assim. É um livro, assim, antigo já, né? Assim, da década de 40, eu acho. Mas é um livro, assim, que você lê e você fala assim, nossa, isso é tão atual, né? Mesmo com toda uma distopia ali, que a história traz uma distopia, um mundo completamente diferente, mas ali você consegue ver algumas coisas, né? Do mundo atual. Então, assim, é um livro, assim, incrível pra gente pensar em algumas coisas, assim, sobre a nossa vida, o nosso mundo, o mundo que a gente está vivendo. Um outro também que vai nesse caminho também é A Fazenda dos Animais, ou A Revolução dos Bichos, né? Tem essas 2 traduções do George Orwell. Também é incrível, que é um livro curtinho também, assim, dá para qualquer um ler. Meu filho, adolescente, ele já leu, inclusive. Mas é um livro também assim, cara, como que o cara bolou essa história, conseguiu dizer tanta coisa numa história curta, né? Numa história, fazendinha. Quase uma fábula ali, numa fazendinha, uns animais, assim, nossa, e é incrível, incrível. O final impactante, assim, sabe aquele livro que você termina e fala, caramba, sabe? É muito interessante. Tem um outro que eu amo, eu tô falando só dos clássicos aqui. Mas ótimo. Que eu adoro. O livro Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Uma autora inglesa, né? Também. Agora nem lembro exatamente se ela é mas ela é século XVIII. Inglaterra vitoriana, enfim, mas é uma história também muito linda, muito bonita mesmo, assim, a história dessa Jane Eyre, né, é como se fosse essa personagem, ela narrando a vida dela, desde a infância até a vida adulta, as coisas que ela passa, os desafios, as dificuldades desde a infância, órfã, e aí a escola que ela vai estudar, depois onde ela se torna professora, depois ela vai para uma casa, enfim, várias coisas que acontecem, encontra um amor, e aí tem uma série de dificuldades que ela precisa atravessar, mas é uma história, assim, muito bonita. Tá bom. Me encantou muito, assim, esse livro. Tem um livro que não é ficção, que eu vou te indicar, muito legal, chamado O Infinito em um Junco. Para quem gosta de livros, nossa, é incrível. Nunca ouvi esse nome. O Infinito em um Junco. É a história dos livros no mundo antigo. Então, essa autora é Irene Vallejo. Vallejo, Ela é espanhola. E é um livro mais recente agora, acho que de 2000 e talvez 2022, não tenho bem certeza. Mas ela narra toda a trajetória dos livros, né? Como surgiram os livros, né? Demais. Então ela traz toda a história, só que ela escreve de uma maneira incrível, assim, maravilhosa, porque você está lendo um livro ali com pesquisa histórica, só que ela escreve de uma forma que às vezes você parece que está dentro de um romance. Entendi. Sabe? Ela escreve de uma forma muito literária. Então, assim, é uma leitura encantadora, assim, porque você consegue realmente ser atraída ali pela leitura, consegue mergulhar ali naquela história, ela contando, ela vai contar do alfabeto, ela vai contar dos primeiros livros, ela vai contar da Biblioteca de Alexandria. Assim, é muito um livro realmente, assim, maravilhoso. Muito bom, anotei aqui. Vou comprar. E você, nessa sua jornada de escrita, seja no jornalismo ou agora no livro, você buscou algum tipo de livro próprio para escrita, alguma coisa assim? Ou era algo muito intrínseco seu, que você não precisou nem buscar informação? Porque eu pensei, seria legal se você tivesse, se não tiver, tudo bem. Mas indicar algum livro para quem quer treinar a escrita, assim, um livro mais técnico, sabe? Para quem quer... Que nem eu, por exemplo, acho que eu tô precisando, né? Porque você falou aqui, você me tirou o nó da minha cabeça rapidinho, que eu acho que tem várias técnicas. Tem algum livro próprio para escrita? Tem alguns. Vou começar falando aqui de um que foi um que eu
utilizei lá no período da pandemia, que eu estava querendo me desenvolver mais nessa parte, assim, né? Como eu falei, assim, eu estava retomando mais essa escrita mais autoral. É O Caminho do Artista. Da Julia Cameron. Exatamente, da Julia Cameron. Foi um livro que me auxiliou, principalmente com aquele exercício das páginas matinais, né? De escrever na mão, e ir colocando ali as ideias de como isso vai trazendo uma série de coisas. Então, muitas vezes a pessoa precisa começar por um caminho assim mais de, digamos que não seja uma técnica propriamente, mas né? Para tirar da cabeça. Para tirar da cabeça, para poder ver que a inspiração, ela também não é aquela coisa assim mágica que cai do céu, sabe? Você tem como trilhar esse caminho, é você ir desenvolvendo mesmo, se expressando e trabalhando os seus pensamentos, as suas ideias ali na palavra escrita. E aí a inspiração, ela vem chegando, ela vem, sabe? Ela vem. Que legal. Então, esse foi importante, assim. E agora tem um livro muito legal também da Noemi Jaffe, que é escritora aqui, brasileira, chama Escrita em Movimento. Que nome bom. É um livrinho também curto, assim, mas ela traz alguns pontos principais, assim, para a escrita. Aí ela trabalha, assim, alguns princípios de originalidade, de clareza, a simplicidade, algumas coisas, assim, que ela trabalha, assim, trazendo a técnica e trazendo alguns exemplos de textos também, né, de outros autores, assim, e mostrando na prática como é que aquilo funciona, né? Então, assim, é muito legal. Muito bom, anotei os dois aqui. O da Júlia eu já li, e inclusive ela lançou um novo recente. Eu comprei e ainda não li. Eu vi, eu também ainda não li, não. Ela lançou um novo. É muito legal. Esse daí que você falou, ele tem, acho que, exercícios por semana, né? Acho que não sei se é 12 semanas ou 10 semanas, mas... eu acho que são 12 semanas. É bem legal, Eu gostei bastante. Acho que até vale uma releitura, acho que faz tempo que eu li ele. Eu gostei bastante. Ela tem dois, fora esse, ela tem um de escuta, eu acho que é a arte da escuta, alguma coisa assim. Eu acho que eu já vi esse também. E ela lançou um recente também, não lembro o nome, mas é uma baita autora. Eu gosto muito dela. Muito dela. Legal. Muito bom, muito bom. Luísa, o que é óbvio para você e as pessoas não percebem? Você fala, Dilson, pô, tão óbvio isso e a galera tropeça nisso até hoje. Olha, eu acho que óbvio para mim é o quanto de extraordinário existe no ordinário. Nossa. Naquilo que é comum, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas. Eu trabalho muito isso com a minha escrita, né? Com a crônica, assim. Porque às vezes na nossa vida, a gente tá assim, esperando aqueles grandes momentos, os grandes marcos da vida, né? É quando eu me formar, aquele emprego dos sonhos, ou a promoção dos sonhos. É casar, é ter filhos, é fazer aquela viagem incrível para tal lugar. São marcos importantes, né? Assim, é bom também ter esses objetivos na vida, né? Mas a vida mesmo é aquilo que a gente vive no dia a dia, né? A gente acorda, toma um café, leva o filho na escola, é o trabalho que a gente faz todo dia, enquanto a gente lava a louça, a vida está acontecendo, né? E às vezes a gente está ali vivendo no automático e não percebe, né? Essas coisas tão pequenas que fazem a nossa vida grande, na verdade, né? O que faz a nossa vida grande são instantes muito miúdos, muito pequenos, né? Muito bom. E essa percepção, às vezes, para o tempo, né? A natureza, o sol nasce, depois se põe, as estações que mudam, e cada estação ela traz algo de novo, de diferente, e a gente poder perceber essa passagem do tempo, né? E como a gente vai atravessando o tempo mesmo, né? Ao longo de um ano inteiro, ao longo de alguns anos, né? Os filhos que vão crescendo, né? A idade da gente que vai mudando, né? Sim. Então, tudo isso, eu acho que tem tantos aprendizados nisso, né? E, às vezes, nem todo mundo para reparar nisso, né? Nem todo mundo para reparar. Vive a vida muito no automático, né? Total. Ainda mais nesse mundo de hoje que a gente tá, que é um mundo muito da exposição, né? De fazer algo para gerar uma outra coisa, né? Você faz A para gerar B, né? E aí você espera aquela curtida, aquela viralização, né? Às vezes até um cancelamento, porque o cancelamento também dá audiência, né? Dá bastante. Pois dá bastante. Então, e perde às vezes né, essas pequenas coisas, porque é importante a gente ter objetivos e querer chegar a algum lugar. Mas é importante também será que o que eu estou vivendo hoje já é
aquilo que eu quero viver, né? Ou será que eu tô vivendo uma vida que eu não quero viver porque eu tô pensando em chegar em algum outro lugar? Mas e o que eu tô vivendo agora? Né? Nossa, maravilhosa essa resposta. Faz todo sentido, todo sentido. A nossa rotina, ela... Como que eu vou explicar de um jeito simples, mas tem uma riqueza muito grande na nossa rotina, né? Nas pequenas coisas do dia a dia, ou como a gente entrega o nosso melhor em coisas pequenas. O quanto a gente às vezes não percebe, que nem, por exemplo, olha que curioso, esses tempos atrás aí, a gente estava com um desafio em casa, pessoal, e eu não consegui fazer o que eu mais amo fazer de manhã, que era fazer um cafezinho preto, tomar um café, fazer um pãozinho com ovo e curtir minha manhã e depois pegar um livro para ler. Aí, por causa de algum probleminha ali, não consegui fazer. Passou uns 4, 5 dias eu consegui fazer. Mas eu fiz aquilo, mas com tanto, assim, presença, e eu valorizei tanto aquele pequeno momento, porque ele me foi, pelas circunstâncias, tirado por um momento, e cara que eu... Nossa, meu cafezinho preto, um pãozinho com ovo, vou fazer a leitura. Eu, sabe, fiquei ali agradecendo, sendo grato por aquilo. São coisas simples, né? Isso, exatamente. Você vê assim uma coisa tão pequena, né? Nossa, o café da manhã. Tem gente que toma um café da manhã e não tá nem reparando. Tá no no que celular tá comendo, na mão, né? Tá comendo com o celular aqui. Mas pode ser um momento tão agradável, né? Um momento que preenche a gente, que alimenta a gente, não só com aquele alimento ali, né? Mas alimenta a gente de uma forma, né? Muito mais profunda também. Total, adorei essa resposta, muito bom. Muito bom, tô muito alinhado com ela. E qual que é o seu superpoder, Luísa? Que você pudesse emprestar pra mim, ó. Vou emprestar esse superpoder aqui pro Adilson. Olha... eu vou falar de uma habilidade que eu acho que eu tenho, assim, que é a edição de texto, editar texto. Porque, assim, escrever, eu gosto de escrever, escrevo, mas eu gosto muito de editar texto também. Não só pegar um texto, sabe, de uma outra pessoa e fazer aquela edição. E eu sinto que é algo que, eu percebo, assim, que é algo que nem todo mundo, às vezes, tem essa habilidade, sabe como fazer. Né? Você conseguir, assim, dar uma estrutura pro texto, você tornar o texto mais fluido para uma boa leitura. Muitas vezes você... ir ali observando cada palavra, se cada palavra tá, digamos assim, no seu lugar certo, se ela tá dizendo aquilo, será que essa é a melhor palavra? Né? Se encontrar a palavra precisa para dizer o que você quer dizer. Né? Então, assim, editar o texto, tornar o texto mais limpo e simplificar. Né? Eu gosto muito disso, né? É uma coisa que eu trabalho, essa coisa da simplicidade mesmo na escrita. Porque a simplicidade é você dizer coisas, não é dizer de uma forma qualquer, muito simplória. Não, você trazer profundidade ali, você ter um raciocínio construído, mas de uma forma que o leitor vai pegar para ler e ele vai compreender, vai chegar nele, né? A Clarice Lispector, ela tem uma frase que ela diz que ninguém se engane, só se chega à simplicidade com muito trabalho. Nossa... Essa frase, assim, para mim é incrível, assim, porque eu acho que é isso mesmo, assim, esse trabalho de você, é quase como a coisa da escultura, sabe? Tem lá a pedra e o escultor vai lá trabalhando, vai lapidando, né? Lapidando para a escultura aparece, né? Então tem todo um trabalho para chegar. Aquela escultura que já estava dentro daquela pedra, mas totalmente encoberta. Isso acontece com o texto também, sabe? Então a gente vai ali tirando todas as arestas, limpando tudo que sobra, né? Reescrevendo aquilo que tá faltando, que pode ser melhor. Muito bom. Uma baita habilidade mesmo, hein? Eu gosto bastante, assim. Interessantíssimo, muito bom. Se você tivesse aqui, ó, no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de entrevistar desse universo aí da leitura, dos livros? Uma pessoa que você tem curiosidade de bater um papo. Eu posso falar uma pessoa que eu conheço? Pode, lógico. Então, vou falar aqui de um escritor que ele mora lá em Salvador também, ele escreve também, Levi Venceslau. Sou amiga da família dele, mas é um cara com uma história de vida assim incrível. Ele sofreu um acidente quando ele era jovem, se tornou tetraplégico. Tá bom. E com isso, assim, era aquele quase tinha tudo para, digamos assim, né, acabar com a vida dele. E ele conseguiu dar uma volta por cima, assim, de se superar mesmo, né? Hoje ele é psicólogo, ele é palestrante, ele tem livros já publicados, tá casado. E, então, assim, é um cara com uma história de vida incrível, assim, sabe? E escreve, né? E ele conta a história dele também, assim, através
dos livros dele, dos textos dele. Que legal. Então seria um cara, assim, muito bom, assim, para entrevistar. Gostei, eu notei. E agora, assim, de uma pessoa, assim, digamos assim, que eu não conheço, né? Os famosos, a poeta Adélia Prado. Adélia Prado. Adélia Prado, eu gostaria, porque, nossa, ela vai fazer 90 anos, tá aí na ativa, escrevendo, né? Ela passou muito tempo sem escrever, mas agora ela tá para lançar um livro novo. Ela tá no Instagram, de vez em quando ela aparece lendo alguns poemas dela, e, assim, eu acho ela incrível também, assim. Os textos dela, a leitura dela também, até a voz dela, assim, eu acho linda ela fazendo as leituras. E os pensamentos dela, assim, sabe? Algumas ideias, assim, lúcida, que ela coloca, né? Lúcida. Nossa, acho ela incrível. Teve uma outra convidada que veio aqui que falou do Adélia Prado também. Ah, legal. Que gostaria. Muito legal. Muito legal. Eu notei aqui o Levi. Vou procurar conhecer mais a história dele depois. Muito bom. Luísa, passou voando aqui o nosso bate-papo. Nossa, foi mesmo. Queria te agradecer. Muito legal conhecer a sua história. Muito legal. Sentei na cadeira de aluno aqui, porque você deu uma destravada aqui na minha crônica, que depois eu vou contar o que... Testa e diz, contar, tá? Vou contar. Então, eu queria agradecer a sua disponibilidade de ter encaixado na agenda, você tá aqui em São Paulo, ter reservado um tempinho para vir aqui gravar. Tenho certeza que a audiência gostou muito, eu amei o episódio. E deixo um recadinho final para quem ficou até agora com a gente. Eu também fico muito grata, assim mesmo. Uma alegria estar aqui participando. Sou grata também a Dani, né, que fez essa ponte. E, assim, muito, muito bom estar aqui. Bom, um recadinho, eu acho que, assim, incentivar a leitura. Leiam mais, procurem bons livros, procurem, às vezes... Eu sei que, assim, às vezes a gente vive uma vida muito corrida, né? São muitas as tarefas, as responsabilidades, mas, assim, dá para conseguir tirar uma pausa, 15 minutos por dia que seja, né? Aquele momentinho ali que você vai sentar para tomar um cafezinho, é um momento que você está, não sei, numa espera de alguma coisa, ou aqueles 15 minutos antes de dormir, mas, assim, escolhe um texto, um livro, sabe? E lê, assim, e assim, lê também autores nacionais, né? Total. Porque, às vezes, fazem muito sucesso, autores lá de fora, e tem muita coisa legal, né, pra gente conhecer também de fora. Mas tem muita coisa legal também aqui dentro, né, aqui no nosso país, Com assim, certeza. O Brasil é muito grande, né, e nós temos muitas regiões, né, e às vezes a gente tem ali aquele circuito, digamos assim, que aparece mais, mas a gente tem uma série de regiões aí, região norte, centro-oeste, nordeste, né? E temos autores escrevendo dessas regiões, contando um pouco das suas experiências e vivências de outras culturas, né? Sim. Porque o nosso Brasil são alguns Brasis, né? Tem vários Brasils dentro do Brasil, né? Então, assim, a gente conhecer também esses pontos de vista diferentes também de outras vivências, assim, também é muito interessante. Muito bom. Então, incentivo, assim, a leitura. Não, excelente. Excelente. Faz total sentido. A gente está num momento cultural de escritores e escritoras, um momento sensacional. Tem muita coisa boa acontecendo. Muita coisa boa. Excelente, excelente. Gente, encaminha esse episódio para frente. Vou deixar aqui na descrição do episódio o link do livro, tá bom? Para vocês adquirirem. Vou deixar o link também do Instagram da Luísa, para vocês acompanharem ela lá. Manda esse episódio para frente. Coloca aqui nos comentários o que você mais curtiu, o que mais pegou, pra gente pegar e entender aí esse feedback de vocês, o que fez sentido para vocês aqui. Obrigado pela audiência. A gente se encontra todas as quartas, às 19 horas, no YouTube e no Spotify, tá bom? Até a semana que vem. Até logo.